Põe o Arthur Jorge, o pé de pano aí pra falar, porque o pé de pano é muito bom. O pé de pano é muito bom. Porque você imaginou, se fosse o contrário, quando a gente estaria aqui destacando, se o Cruzeiro tivesse um orçamento de 2 bi, o elenco que tem, nós estaríamos cobrando aqui, né? Só que o Arthur Jorge consegue entregar com um elenco bem abaixo, com um orçamento bem abaixo, consegue igualar as forças com o Flamengo. E vai continuar igualando lá na semana que vem. Mas ele, o pé de pano, fala agora. Toca pau aí, André, vai. Mantermos o mesmo comportamento, mantermos a mesma identidade. Eu não mudei hoje nada daquilo que é a identidade da equipa. Não vamos mudar seguramente quando jogarmos daqui a uma semana no Rio de Janeiro, porque sabemos que estes jogos se fazem e se decidem em duas partidas, onde é importante estar competitivos em cada uma delas. O resultado de empate leva-nos para um jogo de final, ou seja, onde não há outro resultado que não seja poder ganhar para possamos continuar esta nossa caminhada. Sabemos das dificuldades que são, mas também temos a certeza que do outro lado vai ser uma equipa que vai encontrar dificuldades por ter que defrontar este Cruzeiro. A tendência na semana que vem é de um jogo mais aberto, né? Ou não? Ô, HG, eu não creio num jogo mais aberto. Acho que parecido com o que foi ontem, sabe? Mas o jogo de ontem serviu para mostrar algumas coisas pra gente. A primeira é que o Flamengo não é um bicho-papão que a gente imaginava que fosse. É um bicho. É um bom time, é um baita time, tem bons jogadores, mas não é um bicho-papão que será impossível vencer. O Cruzeiro tem capacidade para vencê-lo. O Cruzeiro ontem fez uma partida correta para mim no contexto geral. Não foi das melhores partidas que a gente viu do Cruzeiro sob o comando do Arthur Jorge, não, mas está muito próximo do que a gente está acostumado a ver desse time. Então, algumas coisas que são importantes e que eu acho que a gente precisa destacar. Até individualmente, eu não gostei do Rojas ontem, mas eu acho que é algo natural de quem está chegando a um clube e a um país novo. O Arthur Jorge, para mim, foi bem. O Caio Jorge e o Matheus Pereira, pelo padrão que eles mostraram no Cruzeiro, eu espero mais do que eles apresentaram ontem. O Gerson, o dono do meio-campo, e o Jonathan Jesus, cara, é impressionante o que esse moleque joga. Eu tive a oportunidade de ir ao estádio, assim como o Valu foi. Aliás, um abraço lá pro Rômulo de Vespasiano, que trabalha lá no Mineirão, gente boa pra caramba. E indo ao estádio, a gente consegue enxergar algumas coisas de forma diferente. Cara, eu comentei com o Valu hoje na rádio, no Band News na área, como o Cruzeiro pratica algumas inversões que para mim são interessantes pra caramba. E aí você pega o Jonathan Jesus recebendo pelo lado esquerdo da defesa, buscando o William aberto na ponta direita, cara. E isso, por várias vezes, acaba funcionando, acaba deixando os jogadores em condições de criar de uma forma melhor. Só voltando à questão individual, eu não gostei do Matheus Henrique, para mim ele fez uma partida ruim. O Rojas também não foi bem para mim. Foram os únicos dois jogadores que eu destaco de forma assim, mais negativa assim, pelo lado do Cruzeiro. E eu espero que no próximo jogo, com a volta ou as voltas de Fagner e Romero, o Cruzeiro consiga um resultado melhor. Porque, de verdade, a impressão que me passou ontem, depois do jogo no Mineirão, é que é muito possível o Cruzeiro ganhar do Flamengo lá no Maracanã. Você quer saber o que vai acontecer? O que vai acontecer? Pênaltis. O HG, eu não duvido que o Cruzeiro consiga vencer no tempo normal. Pênaltis? E aí um dado interessante. Sabe qual foi a última derrota do Cruzeiro fora de casa? São Paulo, dia 4 de abril. O Cruzeiro, desde o dia 4 de abril, não perde fora de casa. Então, assim, eu acho que isso deixa o torcedor um pouco mais confiante. E outras coisas que deixam. Cara, o Wesley vai estar mais adaptado ao time, melhor fisicamente. O Arroio ontem parece que tomou um choque antes do jogo e foi jogar e voltou a ser o Arroio que a gente viu no início do ano e na temporada passada. Então, velho, eu, sinceramente, estou ansioso. Porque eu acho que o Cruzeiro tem capacidade demais de se classificar lá. Gostaria de ouvi-lo, meu jovem? Boa tarde a todos, pessoal de casa. Está em aberto, mas eu acho que o Flamengo tem um leve favoritismo por estar jogando em casa e a gente sabe como é que o Maracanã vai estar fervendo. Eu acho que alguns pontos a gente pode destacar aqui. Claro que você perdeu o Fagner e perdeu o Romero, ontem demonstrou que isso tem um peso.
o William foi bem, o Elton colocou, mas ele não está no mesmo nível da importância que o Fagner tem, o Romero, né? O Matheus Henrique, eu até tive a percepção, não sei se vocês concordam, que eu acho que por ele ter tomado o cartão muito cedo ali, aquilo ali... Eu imagino que também. Aquilo ali eu acho que altera... Mexeu no jogo dele. Condicionou. Né? Porque e outra... E tem gente achando que o fato do Gerson e do Matheus Pereira também estarem pendurados, que isso influenciou. Eu já acho que não. Do Matheus Henrique, eu acho eu esperava mais o Matheus Pereira. Aliás, os protagonistas, né? Do lado do Cruzeiro, o Matheus Pereira, e do lado do Flamengo também o Arrascaeta, que para mim fez um jogo assim que não é do nível dele. Que bom pro lado do Cruzeiro. Agora, muito difícil, cara. Um resultado que, para os dois lados, eu acho que foi um jogo bem equilibrado. Apesar do Cruzeiro ter colocado aí que só deu um chute a gol. Mas olha o outro lado do Cruzeiro, do Flamengo. Olha o banco do Flamengo. Olha as alterações que o Flamengo fez. E ainda, cara, o De La Cruz ficou no banco e não entrou. Nós estamos falando de um elenco muito forte, né? O Cruzeiro tem tudo. Com a volta dessas duas peças, e o principal que tem que ser valorizado, você falou do Matheus Pereira aí, né? O Cruzeiro vai ter o Gerson e o Matheus Pereira, porque se perdesse esses dois jogadores, e num jogo como ontem, isso podia ter acontecido, um jogo quente, você tem muita disputa e tudo mais, o Cruzeiro soube lidar com essa situação e vai jogar completo, cara. Ele vai jogar completo no Maracanã contra o Flamengo. Agora, eu só acho que tem um leve favoritismo ao Flamengo pela questão dele estar jogando em casa, né? E tem um elenco maior, mais forte do que o do Cruzeiro. O Flamengo já entrou para essa perna como favorito, né? É isso. Assim, mas podia ter... Do confronto, né? Do confronto. Mas eu acho que no geral, assim, eu sei que eu vi alguns torcedores do Cruzeiro em rede social lamentando e tal. Gente, olha quem estava do outro lado. Era o Flamengo. O Flamengo né? é rubro-negro, mas com todo respeito, não é Atlético Goianiense não, gente. Eu acho até, só para discordar dessa fala do Thiago, eu acho o Flamengo um bicho papão sim, tá? Eu acho. É a minha opinião, Thiago, eu respeito a sua. Pô, tô te dizendo, sim, eu acho também. Eu acho que é um bicho papão, só que o Cruzeiro tem mecanismos para enfrentar esse bicho papão. Então não é um bicho papão. Thiago, ele bicho papão assusta não, cara. Assim, aí vem um bicho papão. Eu sou o bicho papão no caso da minha própria vida, toda vez que eu encarei o espelho. Então, assim, o Cruzeiro tem argumentos. É bonito, irmão. Só para falar a respeito do Flamengo. Acabei falando aqui ontem da possibilidade de Bruno Henrique ser o titular no lugar de Pedro, por conta do Jardim querer explorar a questão de contra-ataque. Só que ele foi além. Ele colocou o Plata também. Ele colocou o Royal. E com isso Plata. Ele deu muito. Ele causou problemas para o Rojas o jogo inteiro. Eu acho que até lembrando, né? O Rojas fez apenas seu 7º jogo como titular do Cruzeiro, em jogos oficiais. Ele jogou ali contra o Defensor e contra o Grêmio, mas ele teve dificuldades demais. O Plata deu um baile nele, na verdade. Então foi um Flamengo com uma característica de jogadores diferentes, mas que não ficou explorando bola longa. Um Flamengo de muita bola no pé e jogo próximo, e aí é bem complicado. Pulgar e Jorginho são absurdos jogando nesse meio campo. Eu não posso deixar de citar um negócio que ontem me chamou muita atenção, que a gente estava sempre naquela de falar sobre garotos e tudo mais. Cara, o Zé Lucas entrou muito. Que isso? Né? Eu acho que ele demonstrou aí que, assim, pra cacete. Se você for colocar para depender hoje de Matheus Henrique e Zé Lucas, eu acho que o Matheus Henrique vai ficar no banco. Daqui a pouco eu acho que vai rodar. Vai. Porque ontem ele mostrou muita personalidade e num jogo, assim, dificílimo, estádio lotado, você tem várias coisas, várias nuances, você pode falar assim, olha, esse menino vai sentir. Personalidade não absurda. Sentiu. E outra coisa, falei hoje na rádio Band News, não sei se você ouve a gente lá, falei hoje na rádio lá e vou repetir aqui. Cruzeiro comprou o Zé Lucas faz 2 semanas que confirmou. Se botar para ver, boa, Fabrício. Eu estava agora no jogo aberto ali e a Renata me perguntou se eu achei que foi falta do Fabrício Bruno no Pedro. A grande questão é, os árbitros, quando abre o braço e toca o rosto do adversário, os árbitros têm dado a falta. O que a gente lamenta um pouco mais desse lance é porque o gol se originou desse lance aí. Mas para mim, ele abriu demais o braço, não teve a intenção, tá? Mas ele abriu demais o braço e ele toca. Olha lá, ele toca na testa. Eu só não acho. Calma lá. Eu só não acho que foi para tanto, tá? Que foi para tanto. Porque o Pedro vai lá, põe a mão no rosto e tal. Olha lá, ó. Tá vendo que o Fabrício Bruno ainda dá uma chamada nele. Eu estou dizendo que os árbitros têm dado. Então eu não vou dizer que o árbitro errou, porque
porque abriu a mão, bateu no rosto, vocês estão dando essas faltas aí. Mas gostaria de ouvir. Eu acho que foi falta. Eu acho que foi falta pela mão ter acertado, loucura. mas eu não daria o cartão amarelo pro Fabrício. Eu também acho que ele que pra recebeu, cartão não. acabou Bem recebendo o lembrado, cartão bem amarelo. lembrado. Eu Cara, acho que o problema maior para mim tá aí no cartão pro Fabrício. Mas a falta, eu vi a falta. Eu de verdade que eu vejo o toque no rosto. Eu não consigo ver até agora a mão no rosto do Pedro. O Fabrício Bruno abre os braços. É porque é diferente, né? Você abrir os braços procurando o rosto ou o peito do adversário ou o pescoço e você abrir os braços num gesto de virar o corpo e começar a correr. Ele ganhou por muito na velocidade esse lance. Não é um lance que ele vem atrasado, desesperado, atabalhoado. Enfim, todos os jogadores... Se tivesse pego no rosto... de verdade, eu olhei a imagem várias vezes, eu não consigo ver a mão do Fabrício Bruno em nenhum momento no rosto. E outra coisa, quem disse que toda mão no rosto é faltosa? Quem disse? A quem vê Eles o estão contato, dando. a quem vê o contato. HG, não importa, mas se tá dando, estão dando errado. E assim, só para falar, eu sei que o lance nem tá mostrando. Gente, para deixar bem claro, eu acho que o Matheus Henrique deveria ter sido expulso, tá? Aos 10. A gente vai. Não, só um minuto, por favor. Depois você fala. Não borrifa, não. Por favor. Não borrifa, por favor, que eu tô completando. Depois você fala o que você quiser. Voltão. Então, assim, o Matheus Henrique deveria ter sido expulso. E, cara, de verdade, falar que é falta num jogo de Libertadores, onde vários contatos aconteceram na partida, mais bruscos do que o dito contato para quem consegue ver a mão no rosto. Cara, dito isso, teve uma falha, sim, no gol. Acho que o Caio Jorge poderia ter subido atrapalhando um pouco mais o Ortiz. É uma bola que o Cruzeiro tem dificuldade, mas não foi falta. Assim, isso não deveria acontecer. Não foi absolutamente nada. Nada. Você pode falar o que quiser desse lance, mas sobre falta, para mim, eu não consigo enxergar de verdade o contato da mão direita do Fabrício Bruno no rosto do Pedro. Pelo contrário, o Pedro deve talvez ele ter visto a mão se aproximando e já cai no chão fazendo toda aquela cena. Eu não considero isso falta, assim, em hipótese alguma. Isso me lembrou, inclusive, o lance envolvendo o Suíça e Argentina do Embolou, jogador da Suíça que foi expulso por simulação. Cara, se isso tivesse valendo hoje no futebol brasileiro, era pro Pedro tomar cartão amarelo. O Pedro tomar o cartão amarelo. Então, assim, sinceramente, não foi absolutamente nada. Para mim, o Pedro ainda simula nesse lance, porque ele cai como se tivesse tomado a maior tapa do mundo na direção do rosto. Eu não achei absolutamente nada nesse lance. Eu vou puxar agora um pouquinho para frente. Continuando o lance. Mais uma vez o Cruzeiro falhando em bola aérea. Né? Já falei isso aqui algumas vezes e eu revi hoje várias vezes. Não é nem para acontecer, Breno. Não, eu revi várias vezes o lance, né? O Caio Jorge marcando o Léo Ortiz. E o Caio Jorge não pula. Né? E aí ele pula sozinho, cabeceia, bate na trave, aí no rebote, Paquetá, iluminado, o cara entra, a primeira bola dele, ele chuta e faz gol. Esse é um ponto que já tem sido recorrente aí no Cruzeiro. Eu já falei isso, que não foi uma, duas, três vezes, não. E aí num jogo como esse, que pode se decidir numa bola parada, pode custar caro. Ontem, por exemplo, custou um empate para o Cruzeiro. O Arthur Jorge tem que dar uma olhada. Isso, e eu não estou falando que não era um zagueiro dessa vez, não. Dessa vez era até um atacante, que eu não sei nem se era o papel ali, de repente, do... Geralmente né, Breno? A gente vê os atacantes, às vezes, perseguindo os zagueiros. Mas nesse ponto aí, talvez não seria melhor, sendo mais alto, você colocar um zagueiro mais alto... É que os zagueiros mais altos, geralmente, na marcação de bola do Cruzeiro, cada equipe fica o Fabrício Bruno. Né? Eles marcam mais por zona e não individual. E deixam os outros... Ficou nítido que assim, o Caio Jorge não teve o cacoete ali. Não, ele podia ter subido atrapalhando, O Léo Ortiz cabeceia inteiro, né? Inteiro. Eu acho que aí fica muito mais fácil para um cara que tem essa qualidade. E esse é o ponto. De subir, pelo menos, para atrapalhar. Sim. Que foi o que eu disse aqui. Cara. Que foi o que eu disse aqui. Eu acho que outros também disseram. No lance questão do Renier. Isso, contra o Remo. Você também falou, né? Aqui, por isso que eu vi que faltou a Cara, você vê que você não vai ganhar a bola, olha o corpo e sobe junto. Exatamente. Não é só vai no corpo, não, porque senão é pênalti. Sobe junto aqui, ó. Sobre o lance do Matheus Henrique, se foi para amarelo ou vermelho. Eu vou, no momento do lance, então eu vou só manter minha incoerência habitual. Mas não é incoerência não, Gaji. Não, porque eu tenho explicação. É porque eu não tenho coerência. É porque é o seguinte, nesse momento aí, eu e Elton Novaes e o Luiz Costa também lá da HG Play, a gente estava discutindo sobre isso. Eu com o Luiz lá no privado e com o Eltinho também. Eu falei com o Eltinho, vem na minha que você merenda. Sabe por que não expulsou?
porque ele bate e a perna dele dobra, e foi isso que atenuou para ele não ter ganhado um cartão. E depois do jogo na zona mista, ele falou que ficou com medo de ganhar o cartão vermelho. Ou seja... Não, ele Gente, a vida não é feita em super slow, não, tá? Só para lembrar, a vida não é super Quem slow. fala que slow a super vira slow, agressão, não, slow não, vira agressão é até, super pois slow. vira agressão até beijo de mãe. Super então slow. você tá usando o slow para você Super tentar slow. ou super slow para tentar me convencer, mas não vai. Primeiro, a mão mal pega no já rosto foi do expulso. Pedro, o Pedro se contorce no chão como se tivesse tomado um soco na boca, né? Aí, esse lance aí, o Bruno Henrique parece que tinha quebrado a perna dele, cara. Pau que dá em sabe? Chico, dá em Francisco, então, viu? O que eu quero dizer? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. O que atenuou pelo Matheus Henrique, desculpa, não ter tomado o cartão, foi porque ele bate e recolhe, ele não fica com a perna estendida. Agora, se vocês quiserem brigar com a imagem, calma, pessoal, assim, eu não acabei de falar. Falou na entrevista ele que falou, viu sangue na perna do Bruno. Então ele falou, tudo bem, ele falou, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, Brigar com a imagem é dose. Vocês que estão brigando. Você que está brigando. Vocês que estão brigando. Você está brigando desde 11 horas da manhã, vocês estão brigando com a imagem e com o critério da arbitragem. O que atenuou foi que ele não deixou a perna estendida. Meu irmão. E os árbitros que vocês, quando vocês querem defender, quando falam que vocês defendem, vocês falam, mas o Caravina, o Simon, não sei mais quem lá, a árbitra, todas falam. Renata Ruel. A Renata Ruel. Ana Paula Oliveira. Não, foi Ana Paula Oliveira. Ana Paula Oliveira. Então, eu, antes da avaliação dele, já falei com você que não era lance para expulsão. Agora você pode se defender. Não, eu já falei o que eu tinha que falar. Ô, HG. Foi bagunçado mesmo na discussão. Seu pior dia hoje. É o meu aqui, pior HG. dia. Meu Vamos pior aqui, dia. HG. O Matheus Henrique, na entrevista, ele pegou e colocou: eu fiquei com medo de ser expulso, porque ele sabe da gravidade que foi o movimento. Ele sabe então, que foi pra ser se o próprio jogador falou isso, é porque ele entende se ali... Você achou que foi pênalti no Natanael aquele dia na Arena MRV? Ele falou que não sabe. Se ali acontece a expulsão, o Matheus ia sair de cabeça baixa e triste e sem reclamar. Porque ele mesmo, na entrevista que ele dá depois do jogo, ele entende que teve uma força. Então, poderia ter sido existiu expulso. Então poderia ter sido expulso. Poderia e por que não foi? Aí o Matheus, o próprio Matheus Henrique fala: eu fiquei ainda mais, fala dele, ainda mais preocupado quando vi sangue. Gente, é o cara, acabou de fazer o lance ali, ele é jogador, ele tá nessa vida há muito tempo. Ele sabe o que, quando ele faz alguma coisa, que pode gerar uma punição maior. Não foi bom para o Cruzeiro, mas está no direito do torcedor flamenguista reclamar sim. Está no direito dele. Segura aí, HG, segura aí. Não, quer não. Segura aí. Quer não. Tô te dando a boia não quer pra não. segurar Quer não, pra te ajudar. Eu vou te ajudar. Paulo Caravina. Caravina se perdeu outro dia aí, tá? O Caravina se perdeu outro dia. Eles estão querendo jogar a boia pra você. E outra coisa, não é só vocês não. A arbitragem ontem de campo e o VAR. A arbitragem de campo e o VAR. Tá todo mundo errado. Só eles estão certos. Não. Só eles estão certos. Você me inclui nisso, não. Só eles Eu estão também certos. sou contra a expulsão. Pois é. Eu acho que o árbitro o acertou. torcedor de casa vai entender porque o HG está sendo bairrista e ele sempre fala que ele é bairrista. Então é isso, porque se fosse ao contrário, se fosse um jogador do Cruzeiro, ele estaria aqui dizendo que deveria o jogador do Flamengo ser expulso. Não, só expulso, foi nítido, no camburão. Foi nítido. Ele não foi na bola, ele acertou ali, ó, direto. Eu acho que ele vai para tirar a mas bola. ele acertou o jogador do e sem querer também e sem querer também é para expulsão. É isso. É simples. Pronto. Eu sou o Agora, cara... Você está querendo se apegar, eu não sei no quê. Pra poder... Não, você está querendo criar polêmica, é isso. Eu não é um remédio, alguma coisa. Mas eu também não tem expulsaria. condição. Eu me preocupo com a integridade dos jogadores, de qualquer time que seja. Mas tá? Quem pensa diferente não se preocupa? Não, eu acho que não. É porque normalizar uma entrada dessa... Tudo bem. Achando errado. Não tem problema. Então, assim, pra mim, clara decisão de expulsar o Matheus Henrique, deveria ter sido expulso, tá? Quem está reivindicando a expulsão, para mim, está correto. E quem está nesse papo de a perna dobrada, a perna do Vitor Gabriel também está dobrada, tá? No lance com o pé. Não tá, não. Eu tô com o HG nessa aí, cara. Porque, pra mim, quando ele entra com a perna dobrada, reduz totalmente a intensidade do lance. Nossa, que lindo. A perna não quebra isso, cara. quando entra Mas com a não perna quebrou, dobrada. tanto é que não quebrou. Não então quebrou. tinha que quebrar. Então você tem que expulsar quando quebrar. Que lindo, hein, Thiago? Por que você não monta um outdoor? Não arranja trabalho com essa frase. Só quando quebrar. Por que você não montou um outdoor? Não quebrou. Se não quebrou, não tem que expulsar. Não Thiago quebrou. Fernandes, Não o quebrou, Coleta. Paulo, mas não Parabéns, quebrou. monta um outdoor com isso.
se então, quebrar, que lindo, a perna hein? dobrada também Pô, quebra, se mas não não quebrar, quebrou. não tem que expulsar. Mas não quebrou, Que Vamãozinho. ótimo, hein, Não cara? quebrou, cara. Nossa, cara. Não tem o que discutir. Então, você devia se envergonhar de falar não isso. tem que me envergonhar de Puta nada, cara, merda. porque não foi falta pra vermelho. Era pra amarelo, e pra mim ele tá certo. Eu entendi a explicação do Caravina, que você tá criticando, do Simon, que você Critico também tá mesmo. criticando, e da Se é papa Ana pra Paula você, Oliveira. não tem que ser papa pra Não mim, é papa, não, eles hein? não são Vai- papas pra vai mim. rezar uma missa Tô pro dizendo Caravina, nada você que disso. quiser. Eu gosto dele como comentarista de Ótimo, arbitragem. então reza. E, Fala e pra levar o pro próprio Vaticano. Simon disse a mesma coisa. A Ana Paula Oliveira disse a mesma coisa. Eu concordo Isso, com faz um eles, cara. conclave com Eu todos entendi eles. o que todos eles Os papas explicaram. do apito. E pra mim não era pra expulsão, é simples. Eu não expulsaria o Matheus Henrique, pra mim o árbitro da partida acertou. Ó, vamos lá. Com todo equilíbrio. Com todo equilíbrio aonde? Que me é Aonde tem peculiar. equilíbrio? A gente me é Ah, peculiar. isso é brincadeira. A gente ficar discutindo isso aqui é brincadeira. A imagem Veja é bem, clara. o ato estava próximo ao lance, o VAR viu o lance com muito critério, muito cuidado, entendeu Caramba, que velho. como a perna não estava estendida, Meu Deus. merecia o cartão amarelo. Então eles entendem que a intensidade pode ter sido baixa, mas a perna não está estendida Meu também. Deus. A maioria dos árbitros que avaliaram o lance também não expulsariam, né? E aqui os Deveriam árbitros... ter uma reciclagem Os então, na árbitros do arbitragem. programa, A ótima arbitragem os brasileira. árbitros do programa, eles estão aqui tentando convencê-lo, você que está do outro lado, né, de que deveria ter sido expulso. A gente não precisa, não. A imagem- pra mim, a imagem pro Thiago, convence todo mundo. Para os árbitros, para o VAR, para o árbitro de campo, para Então- todo mundo, então- não era para ser então, expulso. peraí. O André também acha que não, né? Então peraí. desculpa, O Daniel vocês da são, Protelink também vocês acha que são não. a minoria, Tá bom, uma minoria. é. O bom do debate, peraí, Altinho. Então vamos combinar, Peraí, vamos combinar calma uma um coisa. pouquinho. Peraí, o parou. bom do debate, sabe o Parou, que é? parou, Que eu tá acho que errado. cacete ter Tá errado. debate, ter muita gente. Tá errado. Que o André tem umas teses que são maravilhosas. Uma delas é que Muito quando boas. você vai, o André tem umas teses que são maravilhosas. Uma Principalmente delas é do quando você atacante do vai, Cruzeiro. era isso, quando você vai para uma entrevista e faz uma pergunta e o entrevistado diz assim, sua pergunta foi muito boa, é porque sua pergunta foi uma merda. Porque ele ficou muito à vontade para responder. Pergunta boa é aquela que deixa o cara desconcertado, né? Então deixa eu te deixar desconcertado. Calma, que eu não Deixa falei eu te deixar pescocinho. desconcertado. Calma, pescocinho. Então é o seguinte, tem uma outra tese do André que é muito boa. Sabe qual é? Quer saber? Bom do debate é que tem muita gente para falar merda e a gente fica aqui tentando corrigir e colocar eles na rota. E o Cruzeiro empatou com o Flamengo no Mineirão, diante de 60 mil pessoas e mais de 5 milhões de renda, novo recorde de público e renda da Libertadores da América edição 2026. O Cruzeiro abre o placar no segundo tempo, um golaço do Arroio, e o Flamengo empata um pouco depois com o Lucas Paquetá, que saiu do banco de reservas para segurar a igualdade. O Arroio, que marcou o gol, brigou com o técnico Arthur Jorge ao ser substituído no segundo tempo. O Arthur Jorge respondeu sobre essa treta com o atacante. Não gostei da forma como ele se manifestou por não querer sair, mas isso faz parte do jogo. O jogador não quer sair, mas há de se respeitar as decisões que são tomadas e, sobretudo, em relação ao jogador que vai entrar. Não é por mim que me manifesto. Não há ninguém mais importante que a equipe. O Arroio deve ter percebido a besteira que fez e na entrevista pós-jogo disse, abre aspas, são coisas do futebol, não queria sair, mas preciso entender que o companheiro que vai entrar vai jogar bem e isso fica entre nós. Você, torcedor do Cruzeiro, gostou do desempenho do time? Ainda acha que há esperança de passar de fase? E você, torcedor do Flamengo? O Flamengo, para mim, foi melhor do que o Cruzeiro, especialmente no segundo tempo, depois das mexidas. As entradas do Pedro e também do Paquetá. Acho que o empate 1-1 acabou sendo justo e vejo o Flamengo favorito. Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, beleza? E aí, torcedor? Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha em primeira mão todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.